vou ficar de costas para ninguém. Boa noite. Eu sou Fabiano, sou professor da rede estadual. E eu queria, na fala da mesa, eu acho que nesse ano a gente teve um momento de lembrança, porque houve quem disse que é a comemoração dos 50 anos do golpe. A gente ouviu isso. Na verdade, um momento de lembrança dessa história. E uma coisa que apareceu esse ano muito vivo foi dizer também que não foi um golpe exclusivamente militar. Isso não isenta o exército, mas foi um golpe militar e empresarial. Não é? Um golpe militar, empresarial, burguês e capitalista. Você tem aquilo mesmo, acho que eu vou muito feliz nisso. O Jango nunca foi uma ameaça comunista para o Brasil, porém, ele era talvez um proto-comunista. Vai bem entender como proto-comunista, então, antes que possa vir a ser, a gente resolve, então, resolve a situação. E eu queria que vocês tratassem um pouco, eu não sei como é que está o trabalho da comissão, sobre esse aspecto empresarial do golpe militar. Assim, um pouco de que, eu não sei se é possível entrar em detalhes quanto a isso, porque vai estar no relatório, mas um pouco assim, qual é o peso e qual é a contribuição ao golpe de um grupo empresarial nacional que possivelmente esse grupo se mantém até hoje. Né? Você tem muito desse grupo, não só o Exército se mantém, mas também um grupo empresarial continua se mantendo e hoje financiando campanha de todo mundo. É importante entender qual é o grupo que financia o golpe, porque qual é o grupo que financia a campanha eleitoral. Né? Porque não é à toa que financia a campanha eleitoral. Se você tratasse um pouco disso. Tá? Obrigado. A historiografia atual, os professores de história, os pesquisadores, ultimamente, têm procurado chamar bastante atenção, né, sobre a questão de que o golpe não foi somente um golpe militar, foi um golpe civil-militar. E civil-militar, principalmente empresarial militar. Tem procurado difundir muito um livro, que é um estudo muito sério sobre isso, que tem uma discussão e uma pesquisa muito grande sobre as instituições empresariais que planejaram, idealizaram, foram aos Estados Unidos, inclusive, através de seus membros, articular o golpe com o governo americano, com empresas multinacionais. Não foram os militares foram os testa de ferro do golpe. E, realmente, eles conduziram diretamente o golpe. Mas a política econômica do golpe, a idealização do golpe, apesar de ter uma escola superior de guerra, foi muito planejada pelos empresários. Quem foi aos Estados Unidos buscar esse apoio, que falava inglês, que já estava articulado com as empresas multinacionais que trabalhavam aqui no Brasil, né, porque foram essas empresas com as empresas nacionais associadas que estavam lutando pelo golpe e que remanejaram, inclusive, tiraram... você não estava... Você é muito jovem, você não vai lembrar da onda de falências que teve no Brasil, que deslocou, né, um empresariado nacional aqui, independente, que havia. Bom, então, isso ficou muito escondido até um certo momento, até porque os civis pensaram assim, puxa, deixa toda a conta, deixa os militares pagar essa conta. Né? O comportamento aí paradigmático disso é o Delfim Neto, que não sabe de nada, que é chamado, não sabe de nada. A gente pensa até duas vezes que estratégia nós vamos adotar para conversar com o Delfim, porque ele vem e reforça, inclusive, a ideia de que ele e os civis não têm nada a ver com isso. Mas nós, na Comissão da Verdade, estamos, sim, trabalhando para pôr isso, para fazer isso aparecer, a participação dos empresários, trabalhando isso em duas frentes. Primeiro, mostrando como eles prepararam o golpe. Segundo, mostrando como eles financiaram a repressão, financiaram a Operação Bandeirantes, que se fez seguir da criação desses DOI-CODES, que se espalharam pelo país inteiro, que foram organismos de inteligência repressiva e de repressão direta
e de produção de morte, de extermínio, de tortura, de tudo isso. Então, os empresários financiaram isso. E não, o Ivan fala sobre isso com muita propriedade, ele conhece isso profundamente. Mas eles financiaram isso e é importante que apareça isso no nosso relatório e vai aparecer. Nós vamos fazer, inclusive, uma reunião. Já temos um capítulo escrito sobre isso. Temos uma ação civil pública que foi feita, que nós também vamos trazer para o nosso capítulo, mostrando essa responsabilidade dos empresários diretamente na repressão. Tem uma outra questão também que nós queremos mostrar, que é como houve um deslocamento, né, empurrado pelos empresários que fizeram o golpe, que queriam o golpe, né, que passaram a ter muito poder durante a ditadura. As empreiteiras que estão aí, essas empreiteiras, Camargo Correia, que está acusada agora nessa história com o Paulo Roberto, com a Petrobras e tudo isso, mas tem várias outras, Odebrecht, todas essas empreiteiras importantes, elas cresceram com o golpe, elas ocuparam a área de infraestrutura. Para lembrar um caso também que é muito paradigmático disso que nós estamos dizendo, desse deslocamento, vocês lembrem a falência da Pané, né? Da Pané, que foi empurrada pela Varig, que assumiu o lugar da Pané. Então, houve um conjunto muito grande de falências e uma rearrumação dentro desse novo modelo, que era um modelo, inclusive, de extrair o máximo da classe trabalhadora brasileira. E tem uma outra questão também que nós queremos tratar, a questão empresarial, e estou acabando, que é mostrando como os empresários participaram da repressão aos trabalhadores nas suas empresas. Como é que eles fizeram listas sujas, ou listas negras, como se diz de uma forma politicamente incorreta, mas é conhecida assim como as listas negras, como eles vigiaram, né, monitoraram os trabalhadores dentro das fábricas e entregaram esses trabalhadores aos órgãos de repressão. Nós estamos fazendo o levantamento disso, é difícil. Na Argentina, que tem já processos contra empresários, isso tem sido difícil também, tanto que eles têm muitos casos de empresários que ajudaram, inclusive, lá, a sequestrar, a desaparecer com empresários, com trabalhadores. Eles têm muitos casos, mas eles têm somente 4 casos que há denúncia. Porque o que é difícil é a autoria, é pegar a pessoa física que fez isso, porque essa responsabilidade que vai levar aos processos criminais tem que encontrar a pessoa física que vai ser responsabilizada. Mas tem outras formas também de responsabilidade, que nós vamos também prevê-las, falar delas no relatório da comissão. Tem responsabilidade moral. As empresas não gostam de ter a sua imagem conspurcada, dizendo o que elas fizeram durante a ditadura. Nós vamos levantar o nome das empresas, isso já é um nível, uma forma, não é, de punição também. E há também a responsabilização civil, através de processos cíveis que podem ser feitos contra a empresa e não somente contra o empresário ainda vivo. Eu acho que é muito importante a gente ter claro o seguinte, nenhum golpe acontece por causa das Forças Armadas. Nenhuma ditadura é feita em nome das Forças Armadas. As Forças Armadas são instrumento do golpe e são a força operadora do golpe e da ditadura. O Stroessner funcionava no Paraguai, parecia uma grande fazenda. Na realidade, não era uma ditadura dele. Ele era o operador. Ele representava os latifundiários, os reacionários que transformaram o Paraguai num país absolutamente independente. A ditadura no Brasil, ela era uma ditadura militar, mas não militarizada, mas era, como a Rosa falou, a Varig financiou o golpe com vistas a pegar as rotas internacionais da Paner. A primeira providência nessa área que a ditadura faz é fechar a Paner, alegando que ela estava quebrando, que os aviões estavam pifando, etc. e tal, que era tudo mentira, e deram para a Varig as rotas internacionais para a Europa, que eles não tinham.
o exercício do governo da ditadura, na realidade, eram 2 governos. Você tinha um governo administrativo e repressivo que era exercido pelo ditador, que fazia a repressão, que criava as leis, etc. e tal, para atender o segundo governo, que era o ministro da Fazenda, o Delfim Neto, o Roberto Campos, Roberto Simonsen e tal. Esses caras faziam o governo econômico. Eles faziam toda a política econômica garantido pela repressão que garantia o arroxo salarial, por exemplo, a não execução de uma atividade sindical. Então, não dá para a gente esquecer esse detalhe, que não é tão detalhe assim, mas também a gente ficar botando o nome da ditadura civil, empresarial, militar, com características não sei o quê, é óbvio, a ditadura era para servir a um projeto econômico-social que era capitalista, anticomunista e imperialista, que servia ao governo americano. É muito óbvio. E só uma coisa, o trabalho que a Rosa está falando é que existe um GT, um grupo de trabalho, dentro da Comissão Nacional da Verdade, que estuda essa relação de empresas com a repressão e de tudo que foi feito contra os trabalhadores, só para deixar bem claro. Muito boa noite. A minha pergunta é no seguinte sentido. Eu não compreendi ainda o porquê, decorrido 30 anos do término da ditadura militar, e eles têm tanta força ainda, tanto poder. Para tanto, 3 exemplos. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da lei da anistia. Isso nas palavras de Eros Grau. Segundo elemento, agora parece que finalmente a alçada de Perus será reconhecido. 30 anos do término da ditadura militar. Isso que já foi para a Unicamp e agora até os legistas indicam uma dificuldade de reconhecimento em função do tempo. Aí tem também um posicionamento do general, que eu não recordo o nome, mas que foi publicado há 2, 3 dias atrás aí nos sites, de que qualquer informação referente ao regime militar deverá ser remetido ao Comando Maior das Forças Armadas, que daí irá se pronunciar. E, por fim, um 4º elemento. Quando um coronel resolve falar a verdade, o que ele sabe para a Comissão da Verdade, aí vem essa história que o caseiro matou. Certo? É isso que eu quero entender, de onde é decorrido 30 anos do término da ditadura, e eles continuam a ter tanto poder assim nesse país. E esse poder fica evidenciado quando nós olhamos para a Argentina, olhamos para o Chile, olhamos para o Uruguai, e nós aqui, a impunidade reina. É isso que eu não consigo ainda entender. Muito obrigado. Bom, não sei se você ouviu o começo da minha fala, quando eu falei que a gente é monitorado, grampeado, seguido, ameaçado, etc. e tal. A gente é por essa gente. Eles estão absolutamente intactos, atuantes. Tem dentro das Forças Armadas, tem dentro da ABIN, etc. e tal, que faz esse trabalho, mas eles terceirizaram o trabalho. Tá? Hoje, as empresas de segurança particular são a repressão. As empresas de segurança particular são de propriedade de torturadores, porque não existe ex-torturador. É torturador. Não pagou pelos seus crimes, é torturador. As empresas de segurança são de torturadores da época da ditadura e são em sociedade com coronéis do Exército e das polícias militares. Como eu disse, é uma coisa só. Não é talvez, é isso. Tá? Segundo, eu conversando com o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, eu perguntei para ele, Daiello, quantos são os funcionários das empresas de segurança? Ele falou assim, Ivan,
As forças legais, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guardas Civis, não chegam no país a 800 mil pessoas. As forças autorizadas a usar armas, autorizadas a fazer escuta, autorizadas a fazer os chamados segurança particular, são 2,5 milhões. Fora, esses são credenciados aqui na Polícia Federal de Serra. Fora, não credenciados aqui, calcula-se em outros 3 milhões. Então, nós estamos falando em 5 milhões de pessoas envolvidas com essa área, que vai do porteiro do prédio ao segurança armada, esses que estão aqui andando aqui, por exemplo. Então, isso daí é uma força que é assustadora. E isso daí é o que nós temos que fazer esse esclarecimento para a gente desmontar isso. Falar aqui uma coisa. Tem muitas razões pelas quais você mesmo fez uma pergunta, num certo sentido até retórica, porque você respondeu a pergunta com várias razões, né? Nós podemos explicar por que os militares têm tanta força de diversas formas, né? Nós podemos pensar que quando, no final da ditadura, houve são características das elites brasileiras, a conciliação. Nós podemos pensar que a desigualdade era muito grande, que os níveis de desigualdade, o Brasil chegou a ser o país mais desigual do mundo, ou seja, com maior miséria de um lado e maior riqueza de outro, e que essa parte miserável e pobre estava lutando para sobreviver e não participava da política, de uma discussão, pelo menos, de direitos humanos. Podemos pensar em tudo isso. Mas eu acho, do meu ponto de vista, fundamental é que os militares, eles são corporativos e tudo isso, mas essa situação não mudou, porque a sociedade brasileira ainda não tem a cultura suficiente para fazer um grande movimento. Na hora que tiver um movimento, como teve pelas diretas já, por punição, na hora que se entender que essa não é uma questão que deve ficar encerrada no passado, mas que se pede punição e não impunidade para todos os outros crimes, para os crimes de lesa humanidade, também tem que se pedir. No momento em que houver um movimento desse tipo, qualquer governante vai aderir a ele. Não precisa ser a Dilma, pode ser a Marina, vai ter que aderir. Entendeu? Porque nós já temos, por exemplo, um procurador da República, é uma opinião minha, nós já temos um procurador da República que expressou muito claramente que ele é favorável ao julgamento, à punição, à justiça. Ele tem expressado isso. Agora, a nós da Comissão da Verdade, ele até falou, mas é preciso também que o povo se manifeste, que haja mais manifestação, que haja mais movimento social, para que a gente tenha força. Não basta você ter um conjunto de autoridades favoráveis, tem que pressionar. Essa revisão, reinterpretação, que eu acho mais rápido, da lei da anistia, porque pode mudar através de uma lei do Congresso, ou pode ser reinterpretada, o sentido que o Supremo vinha dando, reinterpretar imediatamente a autoanistia ser cancelada, né? Mas isso depende, eu acho, de um movimento da universidade, de um movimento dos trabalhadores, de um movimento dos estudantes. Isso tem que adquirir uma força, uma transcendência social. Não pode ser somente as vítimas, os familiares e alguns ativistas de direitos humanos. Eu acho que isso vai aparecer quando houver essa movimentação. E eu acho que também tem uma coisa que é inegável, né? Todos os partidos da ordem, todos os partidos que estão aí disputando o poder, todos têm um pacto de silêncio. Por quê? Como foi feita a pergunta, as empresas que financiaram a ditadura são as mesmas que financiam todos os partidos, indistintamente, dando 50 conto para o partidinho que não vai ganhar a eleição e dando 5 milhões para o partido grande que vai disputar em condições de vencer. E aí cria-se um pacto de cumplicidade. Se eu te dei a grana, como é que você vai me denunciar, cara? Segunda coisa, a grande mídia faz
esse pacto de silêncio ser uma realidade. Fala sobre que a Comissão da Verdade descobriu, etc. e tal, mas não fala do essencial, porque não quer falar. Ela tem a necessidade porque ela é cúmplice, ela é beneficiária da ditadura. Agora, não entra nessa de que na Argentina sempre foi uma maravilha. Os argentinos lutaram durante muito tempo. O pacto que houve aqui, houve lá. Quando sai da ditadura, e é uma ditadura que teve as Forças Armadas desmoralizadas por causa da Guerra das Malvinas. A justiça, que não estava atrelada à ditadura, começa a processar os torturadores. E o que acontece? O democrata Raul Alfonsín fala, não pode, porque aí baixa a lei da obediência devida. Eles obedeciam a alguém. Aí a justiça começa a processar os mandantes. E aí o que acontece? Vem outro democrata e atrapalha, Partido da Ordem, que é o Carlos Menem. E o Carlos Menem faz uma outra lei que se chama a lei do ponto final. No meio disso também os militares fazem seus levantezinhos. E faz o levantezinho, quartéis, né? Pede indulto, etc. e tal, garantindo a impunidade. Ameaçam, né? Como aqui também ameaçam, circulam coisas dizendo que vai ter outro golpe, essas coisas. Esse é o pacto de silêncio. Isso que a Rosa fala é fundamental. Enquanto não tiver participação popular, é o povo que eu estava falando, teve participação durante todo o processo antes da ditadura. Enquanto não tiver participação popular, prevalece o pacto de silêncio. E aí vai ser esse negócio. Deixa para lá e tal. Quem é que fez? Na época da campanha da anistia, nós fizemos a campanha da anistia, conquistamos a anistia em plena ditadura. Tem que lembrar isso. Em plena ditadura. A ditadura só acaba oficialmente, formalmente, em 85. Nós conseguimos a lei de anistia em 79. Aí nós imediatamente começamos a campanha de denúncia dos crimes da ditadura. Porque a lei de anistia não solta preso, para vocês terem uma ideia. 140 presos que existiam, a maior parte sai por rebaixamento de pena da Lei de Segurança Nacional. E nós fizemos a campanha para acabar com a Lei de Segurança, não conseguimos, só conseguimos redução de pena. Aí sai o pessoal. 2 anos depois. 2 anos depois. E a gente faz uma coisa muito importante, que é denúncia dos crimes. Aí aparecem aqueles caras comprometidos. Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. 2 grandes canalhas que o tempo inteiro bombardearam. E eles trazem a resposta. Não pode, eles aqui lembram disso, não pode, porque tem os crimes conexos. Então, anistia para os 2 lados. Não existia, porque a ditadura nunca reconheceu a existência de preso político e não reconhecia, portanto, tortura, muito menos torturador. Então, ela não podia expressar para os 2 lados, os que torturaram e os que foram torturados. Isso não existe. É nesse momento que aparecem essas figuras que dizem, não, tem os crimes conexos. Agora, vem um segundo recado para a gente, que é do DOI-CODE. Quando eles botam bombas no Rio Centro, quando eles botam bomba na ABI, que mata a dona Lida, que fazem aquela apresentação. Nós vamos matar vocês se continuarem denunciando. Então, esses 2 recados são importantes. Agora, o que vai prevalecer é a saída política negociada entre Tancredo Neves e Ulisses Guimarães com a ditadura, porque eles eram parte da ditadura. Essa que é a diferença.